mensagem do Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Atenção, Olá, pessoal. com a chegada das Tudo bem chuvas, com vocês? precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Já Descarte o aproveitando lixo então, de forma pessoal, adequada desejando e mantenha as caixas d'água sempre 2024 tampadas. para todos Receba bem o vocês, agente de saúde todos e os de inscritos. endemias. Em caso de febre, todos dor de amigos cabeça e e no clientes, corpo tá, e pessoal? cansaço extremo, Esse beba muita ano que água e vem, procure uma unidade de saúde. 2024. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em Seja gov.br/mosquito. repletos de bênçãos, pessoal. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, Sucesso pra precisamos todos agir nós. antes. Esta é uma Pessoal, hoje mensagem eu do tô aqui Ministério da na cidade Saúde, de Ribeirão Brasil, Preto, União e Reconstrução, fazendo Governo Federal. mais uma ação de uma campanha Atenção, do Ministério com a chegada das da chuvas, Saúde, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Governo Aedes Federal, aegypti, pessoal. transmissor da dengue, chikungunya e zika. fazendo E uma aqui campanha no Sudeste, combate para à impedir dengue. que os casos dessas doenças se repitam, precisamos Então, hoje eu agir tô aqui antes no e bairro eliminar Parque tudo que Avelino. possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Rodar Receba bem Parque o Avelino. agente de saúde e os de endemias. Quintino Em 2, caso de febre, dores de já rodei o cabeça e no Quintino corpo 1. e cansaço extremo, rodar o Quintino beba 2. muita água e procure uma unidade de Simeone, saúde. Não tome remédios entre por outros, conta pessoal. própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Sai daí não, Para fazer continue no diferente, canal, vem precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, Esse tipo de transmissor da trabalho precisa dengue, ele é um chikungunya e pouquinho zika. rápido. E aqui no Sudeste, para É impedir uma que os veiculação casos dessas diferenciada. doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar A tudo gente que não possa anda acumular água. Evite água parada em 5, 10 vasos e por hora. A recipientes gente sem anda uso. Descarte o lixo de 25, forma 20, adequada 25 e a gente mantenha anda as caixas por d'água hora. sempre tampadas. Porque o cliente, Receba ele bem quer o agente que de saúde e os de endemias. Em consiga, caso de febre, dores de cabeça e no rodar corpo em e cansaço bastante extremo, bairro, bastante beba muita ruas, água pessoal. e procure uma unidade de Então, é meio saúde. que um Não arrastão. tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Tá um clima de chuva, pessoal. Atenção, Outro bairro que com a eu tava, chegada das já deu chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do uma mosquito chuva muito Aedes forte. aegypti, transmissor da dengue, E agora chikungunya eu tô e aqui zika. no E aqui no Sudeste, para Parque impedir que Avelino. os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes tá se sem uso. formando. Descarte o lixo Cara, de tem forma mais chuva adequada e bastante. mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça verdade, e aqui no não é nem corpo Parque e Avelino. cansaço Parque Avelino eu extremo, acabei de beba rodar. muita água Aqui e é o procure uma unidade de saúde. Não tome Quintino remédios por Fácil conta própria. 2. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos Pessoal, agir tá aqui, antes. Quintino 2, Esta é é uma Quintino mensagem Fácil do 2. Ministério da Saúde, Brasil, mais ou menos assim União que e fala. Reconstrução, Governo Federal. Aqui tem Atenção, muitas com a ruas chegada das sem chuvas, saída. precisamos ficar atentos aos criadouros do Vai ser um mosquito trabalho Aedes meio aegypti, estressante, transmissor da porque dengue, chikungunya você vai e numa rua e zika. tem que E voltar a aqui mesma no rua Sudeste, depois. para impedir que os casos dessas Mas faz doenças parte se do nosso repitam, trabalho, precisamos pessoal. agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias.
Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Rua sem saída, muitas praças. Então você acaba Atenção, rodando, com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Onde acumula muita água, muita sujeira, muito lixo. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso.
Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção!
Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Não tem saída. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Marisec, Herói de Carvalho. E o outro bairro chama-se... Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemia. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Aqui na minha frente está a rua dor de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes.
Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde, Brasil, União e Pessoal, quem está Reconstrução, chegando agora, não Governo se inscreveu Federal. no canal ainda, se inscreva no canal, compartilhe, deixa aquele Atenção, joinha, tá, com a pessoal? chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya ativa o e sininho, zika. pessoal. E O aqui no YouTube impede Sudeste, que você para tá impedir gostando que os desse tipo de casos conteúdo. dessas doenças se repitam, precisamos agir antes E assim e que tiver eliminar vídeo tudo novo, que possa acumular água. eles Evite água vai parada em notificar vasos e você em recipientes primeira sem mão, tá, uso. pessoal? Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água Lembrando que hoje sempre é dia tampadas. 30 de Receba 12 de bem o agente de 2023, saúde e pessoal. os de Daqui a pouco endemias. nós tá Em virando caso de o ano febre, para dor de 2024. cabeça e no corpo e Forte cansaço abraço extremo, para beba todos que muita água acompanham e meu canal procure até uma hoje, unidade todos de amigos e saúde. clientes, Não tome feliz remédios ano por novo conta para todo própria. mundo, pessoal. Saiba mais em Se Deus quiser, gov.br/mosquito. em 2024, Combate ao mosquito. Para estaremos fazer juntos. diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do Hoje é mosquito uma Aedes aegypti, campanha transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui Em no Ribeirão Sudeste, Preto, para impedir que nos os casos bairros dessas doenças se repitam, Marissec, precisamos agir antes Simeone, e eliminar tudo que possa Quintino acumular 2, água. Evite água parada em vasos e recipientes sem e uso. entre outros, Descarte pessoal. o lixo de forma adequada campanha e do mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Ministério da Receba bem o Saúde. agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita Federal. água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Lembrando que dengue, a gente tá fazendo chikungunya essa e campanha zika. pra esse E aqui no Ministério da Sudeste, Saúde, para impedir pessoal. que os casos dessas doenças se repitam, precisamos dia, agir né, antes pessoal? e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada os e dias a gente mantenha tá num as bairro caixas d'água diferente, sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dor de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma Então, unidade pessoal, de saúde. Não sempre tome chegando remédios agora, por conta própria. ativa o Saiba sininho. mais em Se não é inscrito ainda, gov.br/mosquito. se inscreva no Combate ao canal. mosquito. Para É fazer muito diferente, simples, precisamos não paga agir nada, antes. pessoal. Esta é uma mensagem do Ministério da Gratuitamente, Saúde, você vai ter Brasil, esse União e conteúdo Reconstrução, amado som Companhia Governo da Federal. Sempre que quiser assistir um vídeo diferente, Atenção! Aqui no Com a Amado chegada Som das você chuvas, vai encontrar. precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor Você da morou aqui em dengue, Ribeirão chikungunya Preto. e zika. E aqui no Sudeste, para impedir Já que os foi casos embora, tá dessas falando doenças cidade. se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que Essa possa é a acumular água. Evite água oportunidade de parada você em matar a vasos e saudade de recipientes sair de sem casa, uso. pessoal. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha A as gente caixas faz vídeo d'água em sempre
sempre de carro de tampadas. som, Receba bem o agente de veiculação de carro de saúde som, e os de e endemia. tem vídeos Em caso visitando de os febre, bairros da dor de cidade de cabeça Ribeirão no Preto corpo e cansaço e na extremo, região também, beba pessoal. muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção!
Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar o vídeo de hoje foi esse, pessoal. O último vídeo de água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Esse ano de 2023 com chave de ouro, pessoal. Agradeço a todos que ficou comigo até hoje. Todos os amigos e clientes que sempre esteve aí comigo nessa batalha. Feliz Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.